Bom, então 10 horas em ponto, gente, vamos começar. Hoje a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente das aulas anteriores, talvez assim mais clínica, né, mais prática para vocês. E, obviamente, algumas das informações que a gente teve nas aulas anteriores eu vou utilizar aqui. Eu escolhi para a gente começar a bater esse papo falando sobre lesão hepática focal. Certamente vai ter na pilha de vocês, até mesmo de quem não faz corriqueiramente abdômen, a indicação de avaliação de lesão hepática focal. Eu que faço mais medicina interna e abdômen, isso é meu dia a dia, minha prática, a principal indicação de exame que chega para mim. Eu achei que fosse pertinente discutir com vocês um pouquinho sobre esse tema e, assim, como é que a gente está atualizado nesse tipo de informação, como é que a gente aborda, quais são os recursos, tá? Então, a proposta vai ser a gente abordar dessa maneira. E eu vou começar a falar sobre esse tema contando uma historinha. Na verdade, é uma história antiga da medicina, né? E que justifica um pouquinho a maneira como a gente vai abordar a aula. A gente sabe que essa relação entre a resultado final do caso está intimamente relacionado com a patologia. Isso foi no passado, é no presente, certamente vai ser em bons anos aí no futuro, né? Principalmente nos casos difíceis, né? A resolução do caso, o diagnóstico definitivo, vai estar na informação da patologia. Por muitos anos, nós, radiologistas, olhamos essa relação com uma certa inveja, ciúmes, e a radiologia realmente evoluiu muito e se aproximou muito da patologia. Tá? É óbvio aqui que esse contexto aqui, ele evoluiu, até evoluiu mentalmente. Hoje, na realidade, não é uma relação, né, de competição, de juntar informações para um objetivo final, que é a decisão do caso. Então, hoje, em muitos dos segmentos, e não só no abdômen, a gente lança a mão de informações da patologia junto com a radiologia para chegar ao diagnóstico final do paciente, que é o grande objetivo nosso como médicos, né? Então, a gente atua muito mais como amigos e cooperadores nesse diagnóstico final de determinadas lesões, especialmente dos casos difíceis, é o que eu vou tentar passar aqui para vocês, sob o ponto de vista da lesão hepática focal. Beleza? Eu também vou modificar um pouquinho a abordagem que habitualmente a gente faz nas lesões hepáticas focais. Normalmente, tradicionalmente, essa aula é apresentada como lesões benignas e lesões malignas. Eu vou modificar um pouquinho isso, porque eu acho que a gente deve gerar uma resposta à solicitação médica que está sendo feita para a gente. Então, quando um médico solicita lá uma ressonância, uma tomografia, um ultrassom de uma lesão hepática focal, na verdade, ele precisa saber a conduta do que fazer. Então, a minha aula vai tentar gerar para vocês recursos para vocês passarem essa resposta para o médico solicitante. E quando eu vejo uma lesão hepática focal, eu tento classificá-la como lesão radiologicamente significante ou radiologicamente insignificante. O que quer dizer essa significância? A lesão radiologicamente insignificante é aquela lesão que, uma vez eu passando a informação, não há mais a necessidade de prosseguimento de investigação, outro método de imagem, intervenção, cirurgia, drenagem. Já a lesão radiologicamente significante é aquela lesão que a gente tem a necessidade de prosseguimento de investigação, mesmo até tratamento. Tá? Isso não tem nada a ver com lesão benigna e maligna. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O abscesso é uma lesão que vocês precisam muitas das vezes fazer uma drenagem, uma lesão benigna, mas ela é radiologicamente significante. A informação que você passa para o médico não vai parar ali. Remete a ele ter um andamento, um segmento com esse paciente. Tá? Então, acho que isso é uma forma mais didática e que vai gerar, talvez, mais definição de conduta para a resposta que vocês vão dar no exame de vocês. Quanto aos métodos de imagem, o arsenal que a gente tem, esse tripé aqui de ultrassom TC com multidetector e ressonância, ele vai permitir, em quase que 90% das vezes, gente, a definição diagnóstica do que está chegando para vocês de solicitação médica. Repare que eu botei aqui que eu estou somando essas informações. Então, é bom que a gente tenha uma ideia que esses métodos são métodos complementares à clínica e laboratório, mas, eventualmente, são complementares entre si. Então, não tem nada de errado. Eu fiz ultrassom, sugeri no meu laudo uma tomografia computadorizada, eu fiz a TC, sugeri a ressonância. Eventualmente, eu fiz a ressonância e não passei pela informação da tomografia computadorizada, sugeri o controle disso com informação de TC. Tá?
E, eventualmente, a gente tem que lançar mão de outros métodos diagnósticos fora desse tripé aqui. A medicina nuclear, principalmente com PET, é de fundamental importância nessa investigação e, eventualmente, métodos de procedimentos para a gente fechar o diagnóstico do paciente. Ok? Tudo isso tem que estar embasado se eu tiver equipamento otimizado e se eu tiver radiologista especializado. Equipamento otimizado, você pode ter o melhor radiologista do mundo. Se você está com um aparelho de ressonância de baixo campo, sem uma bobina de superfície, né, com técnicas não otimizadas, esse cara vai sofrer para dar o diagnóstico. Em boa parte das vezes não vai conseguir dar o diagnóstico, pode até incorrer em erro se quiser dar o diagnóstico. Tá? Da mesma forma que a gente está, inclusive, tentando passar aqui, é gerar, de uma certa forma, uma otimização do conhecimento para vocês se diferenciarem e permitir o diagnóstico de determinados segmentos da radiologia. Hoje a radiologia é muito ramificada, tá? Então a gente tem que ter a consciência disso. Certamente um laudo meu de uma avaliação de RM de campo com espectroscopia é infinitamente inferior à avaliação de uma lesão hepática focal, tá? Então a gente tem que ter essa ideia da limitação da radiologia, obviamente o foco no investimento nisso aí é um dos motivos que a gente está discutindo aqui esse tema. O último slidezinho que eu vou passar, sob o ponto de vista de parte teórica, daqui a pouco a gente vai cair na parte prática, mas é importante que eu passe para vocês algumas características desses 3 métodos que a gente está abordando, ultrassom, TC e ressonância. Tá? Para a gente saber um pouquinho onde eles atuam, quais são as limitações e os benefícios. O ultrassom é o método de mais baixo custo relativo dos 3, facilmente executável, você pode botar na beira do leito e fazer, moderada sensibilidade, não tem radiação de nível de preocupação, radiação ionizante de nível de preocupação para o meu paciente, alta disponibilidade, qualquer hospital público ou privado tem. No meu contexto, na minha visão, principal informação do ultrassom é a diferenciação de lesão sólida para lesão cística, que muda totalmente a forma de abordagem dessa lesão focal. Existem alguns recursos para avaliação de informações vasculares maiores, como o Color Doppler, de padrão de impregnação com contraste com microbolhas. Alguns recursos tecnológicos melhoram essas informações. Entretanto, é um método ainda limitado por ser operador dependente, ele não tem como fugir disso. Tá? E eu botei aqui a limitação do tubo gastrointestinal, especialmente porque o gás, como é um mau condutor do som, se você tiver uma alça interposta no fígado pequeno, paciente com mau preparo intestinal, você vai sofrer para ver o fígado. Exemplo, o paciente cirrótico vem fazer exame. Tá? Então, ele é um fator limitador na sua análise e isso pode comprometer o seu laudo. Já o ATC aumenta o custo, mas aumenta razoavelmente minha sensibilidade e especificidade diagnóstica para a lesão hepática focal. Depende também de recursos de tecnologia helicoidal bomba injetora. Eu costumo dizer que eu prefiro um ultrassom bem feito do que um ATC sem ser multidetector, sem ter estudo dinâmico, tá? Para avaliação de lesão hepática em víscera maciça não abdômen. É melhor caracterizador tecidual do que o ultrassom. Lembrem, gente, que a TC é um método tomodensitométrico. Pela informação de toma, a gente tem um estudo da anatomia seccional. Pelo estudo densitométrico, a gente caracteriza tecido. Então, pela variação da densidade, do coeficiente de atenuação da escala de Hansfield, a gente consegue diferenciar, por exemplo, gás, líquido, partes moles, calcificação, metal e etc. Ele é inferior à ressonância nessa caracterização tecidual, tem exposição à radiação ionizante, isso é importante, pode ter reação com contraste iodado, alérgica, e como você faz com injeção de fluxo alto, pode ter acidente na infusão desse fluxo alto. Finalizando com ressonância, aumenta o custo, sim, mas, entretanto, aumenta muito sensibilidade e especificidade diagnóstica, é o melhor caracterizador tecidual de todos os métodos de imagem. Se mexe, tem uma informação nova de ressonância, só para falar para vocês, um outro meio de contraste hepatobiliar está chegando no Brasil agora esse mês, tá? É um contraste que tem umas características um pouco diferentes do GD ou BDTPA, tá? Inclusive, eu até proponho para a gente fazer mais para frente uma aulinha sobre meios de contrastes hepatobiliares. Ele é praticamente inócuo ao paciente, entretanto, se o ultrassom é operador dependente, eu costumo dizer que a ressonância é máquina dependente. Depende de recursos hardware e software para você produzir imagem boa. Limitado em pacientes com claustrofobia, pacientes com uso de marca-passo e clipes ferromagnéticos, especialmente aqueles relacionados a estruturas vasculares. Ok? Então, chega de teoria, vamos começar com as nossas lesões hepáticas focais. E como eu falei para vocês, eu vou dividir em grupos de radiologicamente insignificantes, que a gente vai abordar hoje, tá?
E semana que vem, ou daqui a 15 dias, eu não sei, eu estou numa mesa, numa live dessas do CDR, eu não sei se vai ser nessa quarta ou na subsequente, mas eu aviso para vocês, a gente vai abordar as outras alterações focais. Tá? Então, vamos focar nesses nódulos hepáticos, nódulos radiologicamente significantes. Eu passo informação, não há necessidade de prosseguir investigação. E eu vou começar com a lesão cística, né? Essa primeira lesão aqui, extremamente prevalente, frequente, de todas as lesões focais, é a mais prevalente entre lesão cística e sólida, é o que a gente mais vê como alteração focal no fígado. Habitualmente são lesões simples, tá? Não tem muita complexidade, isoladas, os métodos, principalmente de ressonância com a melhora, cada vez mais a gente vê mais de cística, entretanto, o conceito de doença policística a gente deve utilizar quando tem 10 ou mais cistos. E as duas mais importantes aqui, com questões de penetrância genética, é a doença policística autossômica dominante, aquela do adulto, associada principalmente com cistos renais, e a doença policística autossômica recessiva, muito menos frequente, mais usual no paciente de baixa faixa etária, nas crianças. Etiopatologia incerta, na maioria das vezes a ideia que se tem é uma falha na evolução embriologicamente dos ductos biliares, eles falham em evoluir, então eles se desconectam da via biliar e viram ilhas de líquido. Tá? Habitualmente são homogêneos, redondos ou ovais, e o principal método diagnóstico para caracterização é o ultrassom. O ultrassom é o principal método para caracterizar a lesão simples. Qualquer complexidade na minha lesão cística merece um prosseguimento de investigação. Ela sai de ser uma lesão radiologicamente insignificante e passa a ser uma lesão radiologicamente significante. As opções que a gente tem é TC com múltiplos detectores e principalmente ressonância. A ressonância me traz mais informação para estudar a complexidade da lesão cística do que a tomografia computadorizada. Beleza? Então vamos ver agora na prática os 3 métodos abordando a lesão cística não complicada. Então, aqui em cima eu tenho ultrassom, tomografia computadorizada e ressonância magnética. No ultrassom, como vocês devem já saber, é uma lesão anecogênica, preta homogênea, com reforço acústico posterior, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela redonda, seja ela oval. Na tomografia computadorizada, é uma lesão hipodensa homogênea, com relação à densidade habitualmente de 0 a 10, podendo chegar de 0 a 20, e a gente administra o meio de contraste venoso e não tem realce pelo meio de contraste venoso. Na ressonância, é uma lesão homogênea, com sinal similar às estruturas líquidas que a gente observa no abdômen. Aqui eu tenho, nesse corte, eu tenho como referência o líquor e o conteúdo da vesícula biliar. Sinal na ponderação T1 igual ao líquor, e quando eu administro o meio de contraste venoso, não há realce pelo meio de contraste. Antônio, eu preciso de administração do meio de contraste venoso para caracterizar na ressonância que a lesão cística? Precisa. Tá? Existem lesões que a gente vai ver aqui que podem simular esse comportamento de sinal. Tá? E às vezes a pergunta é exatamente essa. Então, tem que administrar meio de contraste venoso e a ausência do meio de contraste venoso, banco diagnóstico com esse comportamento pré-contraste que a lesão é uma lesão cística. Ok? Vamos migrar para a nossa segunda lesão hepática focal. A gente vai falar sobre hemangioma. Então, agora, entre as lesões sólidas benignas, a mais comum é o hemangioma. Tá? O hemangioma é tão prevalente, gente, ele pode ocorrer em qualquer lugar do fígado. Entretanto, o local mais comum é no lobo direito, nos segmentos posteriores e com uma disposição subcapsular. Tá? Então, segmentos 6 e 7, próximo à cápsula hepática posteriormente. Por definição, são espaços vasculares revestidos por camada única de endotélio. O tamanho varia muito. Eles são classificados até como pequenos, médios, grandes e gigantes. Quem propôs essa classificação foi o Richard Semelka, né? Pessoa que tem um maior conhecimento aí, né, ao longo do tempo de ressonância magnética. Tem um belo livro que eu até sugiro que vocês tenham esse livro. Tá? E essa classificação, o hemangioma pequeno ele vai até 2, o médio de 2 a 5, o grande acima de 5 até 10 e o gigante maior que 10. Principal método para caracterizar o hemangioma. O hemangioma é a ressonância magnética. Eu vou somar informações, principalmente da ponderação T2, no estudo da dinâmica da impregnação no meio de contraste venoso. Tá? E entendo que a avaliação a ideia de nódulo hiperecogênico no ultrassom, ela não é definitiva para o diagnóstico de hemangioma. Então, vamos ver na imagem, ultrassom, TC, ressonância.
E eu coloco esses ultrassons aqui exatamente para passar a informação que eu acabei de dizer no slide anterior. São 4 nódulos hiperecogênicos. Cada um deles é uma etiologia distinta. Esse aqui era um implante, esse aqui era um hemangioma, isso aqui era um lipoma, isso aqui era um carcinoma hepatocelular. E por que eu ponho esses exemplos? Para mostrar para vocês que nódulo hiperecogênico no ultrassom não é igual a hemangioma. Existem alguns recursos que você pode lançar a mão, um certo reforço acústico posterior, mas de forma nenhuma é sinal patognomônico de hemangioma. Sugere hemangioma e você vai confirmar com TC com ressonância se aquilo realmente é um hemangioma, ok? A TC eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês como o método deve ser feito na avaliação de lesão hepática focal. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um corte tomográfico alto, uma lesão nodular, e essa lesão nodular numa fase pós-contraste, ela está aqui. Eu já tive uma sensibilidade não tão boa para identificar essa lesão, principalmente no pós-contraste. A densidade é muito similar ao fio, tá? E eu tenho especificidade quase que zero, eu não sei o que é esse meu nó. Então, para eu caracterizar a lesão focal, eu preciso de informações entre o pré-contraste e uma fase tardia pós-contraste, que nada mais é do que o estudo da dinâmica de impregnação do meio de contraste venoso. Então, quando a gente observa o que acontece na entrada do meio de contraste, que são aqui as fases arterial e portal, por isso a importância da tecnologia helicoidal e da bomba injetora, eu consigo observar que essa entrada se dá por uma impregnação periférica, que ela é descontínua, que ela vai de fora para dentro, ela tem uma evolução centrípeta e que o grau de impregnação dela é muito similar à das estruturas vasculares. Mais ainda, na fase tardia, eu vejo que ela retém esse meio de contraste. Ela tem o que a gente chama de lavagem. Então, agora sim, eu tenho um método que tem uma sensibilidade boa para identificar a lesão e uma especificidade excelente para bancar que esse é um diagnóstico de hemangioma hepático. Ok? A ressonância, gente, o aspecto é bastante similar sob o ponto de vista da dinâmica de impregnação no meio de contraste. Uma lesãozinha aqui, ó, nodular, subcapsular posterior no lobo direito, impregnação globuliforme periférica, descontínua, ela vai fechando, fecha. Na fase tardia, onde impregnou, tem um sinal muito similar das estruturas vasculares, demonstrando que ela tem uma lavagem lenta que a gente chama de pool vascular, ou seja, ela se enche que nem uma estrutura vascular, ok? Somado a isso, eu vou ter informação da ponderação T2. E o que a ponderação T2 vai me mostrar? Lembra, gente, que a gente estudou que o T2 é uma característica intrínseca do tecido? E esse T2 do hemangioma, ele se diferencia das outras lesões hepáticas focais. Ele tem um T2 muito mais longo, ele se aproxima até de um sinal similar ao da água. De todas as lesões sólidas do fígado, a que mais tem T2 mais elevado, a que brilha mais na ponderação T2, é o hemangioma. Isso pode ser uma análise qualitativa, eu posso observar, eu posso ter na minha ideia o que vem a ser um hipersinal, eu posso comparar com estruturas de hipersinal e bancar que esse sinal é bastante elevado, ou eu posso quantificar. Você tem técnicas de quantificar em milissegundos qual é o T2 do tecido. Tá? O T2 do hemangioma habitualmente é acima de 120, 130. Nesse caso aqui foi 226 milissegundos, ok? Então, hemangioma, como a gente aborda, por ultrassom, TC e ressonância. Terceira lesão que a gente vai abordar é a hiperplasia nodular focal. Segunda lesão benigna mais comum do fígado, tá? Geralmente é uma lesão que não é muito grande, tá? Ela torna aí de 5 centímetros no máximo. É uma lesão solitária na grande maioria das vezes. E a combinação do entendimento do sinal da lesão e do sinal da cicatriz associado ao padrão de impregnação da lesão e a evolução da impregnação da cicatriz permite o diagnóstico. Já estou dando a dica aqui que o principal método diagnóstico é ressonância magnética novamente. Só que existe um fator complicador na hiperplasia. A hiperplasia, na verdade, ela é uma modificação do parênquima hepático focal, secundária a uma malformação vascular, que geralmente está nessa cicatriz. Tá? É considerado um amartoma hepático, uma proliferação de tecido benigno que eu tenho lá no meu parênquima hepático. Isso faz com que ela seja muito similar ao parênquima hepático no ultrassom, na TC e na ressonância. Isso já é um fator complicador. O outro fator complicador é que o marco dessa minha lesão focal é a cicatriz central. A forma como se apresenta de sinal de padrão de impregnação. Entretanto, as lesões pequenas, tendo menores que 3 centímetros,
A grande maioria delas eu não tenho a cicatriz. E aí eu fico perdendo a minha principal informação, tá, do diagnóstico da hiperplasia anular focal. Então vamos ver como a gente, na prática, vai permitir o diagnóstico até mesmo nas lesões pequenas. Então, aqui a gente tem ultrassom de uma paciente com hiperplasia anular focal e observe que é até difícil de ver. Por quê? Porque a ecogenicidade é muito similar à do parente. Dicas. Se você conseguir identificar uma areazinha nodular com uma ecogenicidade um pouco diferente, vascular, se ela pode ter uma área central, cuja na área central eu tenho um padrão espectral de uma artéria, isso sugere muito a possibilidade de hiperplasia anular focal. Para quem faz ultrassom com microbolhas, a hiperplasia anular focal ela tem uma impregnação centrífuga. Isso se difere da grandíssima maioria de todas as lesões hepáticas focais. Tá? Adenoma, hemangioma, metástase, carcinoma hepatocelular, todos eles a impregnação começa de fora para dentro. Na hiperplasia anular focal, a impregnação é de dentro para fora. E quando você faz o microbolhas, você consegue ver de uma forma muito mais dinâmica essa evolução da impregnação. Então, mais uma dica aí para o diagnóstico de hiperplasia pelo ultrassom. Tomografia computadorizada é uma lesão de densidade próxima do fígado. Quando eu fiz a fase arterial, uma intensa impregnação e homogênea, exceto a minha cicatriz central. Em tese, essa cicatriz central ela teria que se impregnar em fase tardia para fechar o critério diagnóstico de hiperplasia anular focal. E aqui não impregnou. Então, por isso, talvez que esse mesmo paciente foi sugerido uma ressonância e a ressonância está aqui embaixo. Novamente, o sinal muito próximo do fígado na ponderação T2. A cicatriz tem um sinal bastante elevado. A lesão com sinal muito próximo do fígado na ponderação T1, entretanto, a cicatriz com sinal bem baixo, de forma correlata ao que acontecia na fase arterial da TC, na fase arterial da ressonância, a lesão com uma intensa impregnação, e a cicatriz central que não impregnava aqui vai se impregnar em fase tardia. Então, aqui mais um ponto de aprendizado, tá? A combinação ressonância-gadolina ela é superior à combinação tomografia e iodo para identificar a impregnação. Então, em algumas situações você não vai conseguir ver impregnação na TC, e você consegue ver impregnação na ressonância, tá? Essa é a apresentação típica e clássica de hiperplasia nodular focal. Só que, gente, nas lesões pequenas começa essa confusão. É uma lesão que você não vê cicatriz, eu estou na fase arterial, e T2 tem ou não tem cicatriz, parece que T1 tem, na fase tardia eu fico com dúvida, ou seja, não preenchi o critério, não posso bancar por imagem. É uma paciente mulher jovem, e aí a gente tem como diagnóstico diferencial adenoma na jogada. E adenoma é uma lesão, inclusive, radiologicamente significante. Vamos ver daqui a 1 ou 2 semanas. Né? Ela pode sangrar, ela pode crescer, ela modifica a conduta. Se uma paciente mulher jovem faz anticoncepção com pílula, a gente tem que trocar esse método anticoncepcional. Então, ela remete a uma série de alterações em interface com o paciente que a gente tem que adotar. Então, preciso fazer o diagnóstico mesmo na lesão pequena. Ok? Então, para isso, a gente vai lançar a mão do meio de contraste novo. O meio de contraste é hepatobiliar. Esse meio de contraste, ele, além de ter uma característica de atuação extracelular, como a maioria dos meios de contraste, ou seja, ele é administrado por uma veia, geralmente do membro superior, ele sai da veia e vai para o espaço extracelular, tá? E no contraste normal, o gadolínio, que a gente utiliza tradicional e o iodo, ele volta para o vaso e é eliminado pelo rim, ok? O contraste hepatobiliar, além dele fazer esse caminho, quando ele está no interstício, ele tem a capacidade de entrar dentro das células hepáticas. E aí ele consegue diferenciar algumas determinadas lesões, especialmente as que têm hepatócito das que não têm hepatócito. Com relação nesse diferencial de hiperplasia e adenoma, o grande barato é que, apesar dos dois serem feitos de hepatócito, o hepatócito do adenoma não tem uma expressão muito baixa do receptor que coloca esse contraste para dentro. Tá? A gente vai ver isso de uma forma mais didática para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá? Então, vamos primeiro a um caso bastante difícil de abordagem, uma mulher jovem que chegou com uma lesão hepática focal no segmento 4, é uma sequência em fase e fora de fase, ela está caindo o sinal em T1 fora de fase, quando ela cai sinal em T1 fora de fase, quer dizer que tem gordura, então uma mulher jovem, uma lesão com gordura, já estou pensando em adenoma, ela tem uma impregnação intensa durante a fase arterial, poxa, os adenomas são intervasculares, é uma lesão grande, será que eu vou indicar a cirurgia para essa paciente? Entretanto, essa paciente fez contraste hepatobiliar. E na fase hepatobiliar, aqui já tem uma, mas eu vou mostrar essa outra fase aqui, ó.
a gente observa que a lesão impregnou, ó, inclusive impregnou mais do que o fígado durante a fase hepatobiliar. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que tem hepatócito e que esse hepatócito tem expressão do receptor para colocar o contraste para dentro. Além disso, eu consegui ver outras lesões, inclusive bem pequenas, e se a gente forçar a barra e olhar detalhadamente, no interior delas tem cicatriz central. Então, o contraste hepatobiliar, além dele passar a informação que tem hepatócito, ele diz que esse hepatócito tem receptor de membrana, ou seja, ele difere do adenoma, e mais ainda, ele consegue ver cicatriz que no estudo convencional a gente não consegue ver. E por que ele consegue ver essa cicatriz? Pelo simples fato da cicatriz não ter hepatócito. E o hepatócito que está adjacente à cicatriz, ele tem pouca expressão do receptor ao ATP. Então, ele soma essa informação e eu tenho uma área marcadamente hipointensa central, mesmo em lesões pequenas. Tá? Então, aumenta e muito a suspeição diagnóstica para o diagnóstico da hiperplasia focal independente da lesão. Ok? Só para vocês terem uma ideia, eu não quero gerar confusão aqui, mas isso aqui era um adenoma, uma lesão hipervascular também, mesmo cenário, paciente jovem, e olha o comportamento de hipossinal que ele tem na fase hepatobiliar. Tá? Se a lesão foi ressecada, o diagnóstico fechado como adenoma hepatocelular. Para a gente entender um pouquinho melhor a farmacodinâmica desse meio de contraste, eu fiz esse vídeo aqui, ó, vou mostrar para vocês. É como ocorre a entrada do meio de contraste, como ele se distribui, né, sendo o meio de contraste hepatobiliar. Então, se administra uma veia, ele vai para a aorta, tronco celíaco, e aí ele vai fazer massagem arterial. Tá? Então, aqui o contraste chegando, e eu vou lá adquirir minha fase arterial, por exemplo, uma lesão hipervascular como uma hiperplasia, vou fazer a observação dela, logo depois ele chega pela veia porta e eu avalio a minha fase portal. Então, as fases arterial e portal são muito correlatas ao estudo dinâmico de um contraste extracelular, de iodo, de gadolinho, ok? Então, ela foi para a circulação portal, aí ela sai pela microcirculação portal, vai para o interstício e começa a fazer a interface com o meu hepatócito, tá? E tem um receptor chamado OATP na membrana desse meu hepatócito, que é o mesmo que coloca bilirrubina para dentro do hepatócito, ele também vai colocar o contraste representado pela letra E, tá? Para dentro do meu hepatócito, tá? Então, com o passar do tempo, eu vou começar a encher esse meu hepatócito de moléculazinhas de contraste hepatobiliar e ele começa a ficar denso. Veja bem, para isso acontecer tem que ter hepatócito e eu tenho que ter o receptor de membrana OATP, uma expressão razoável, tá? Isso no contraste que a gente tem hoje na prática clínica, tá? Ele gera essa fase, que a gente chama de hepatobiliar, num período de 20 a 120 minutos após a administração do meio de contraste venoso. Com o passar do tempo, tem um outro receptorzinho de membrana, não se chama mais CMOAT, é MRP, ele coloca o contraste, a bilirrubina, para o interior dos canalículos biliares. Sai da célula e vai para o canalículo biliar. Então, uma outra informação desse contraste também importante é que ele vai permitir o estudo do canalículo biliar, o diagnóstico eventualmente de uma fístula, ok? Tá? Então, vamos seguir aqui. E vamos para a primeira, segunda, terceira, quarta lesão hepática focal radiologicamente significante, a calcificação. E a calcificação eu quero discutir com vocês com 3 contextos distintos, que são importantes porque elas têm condutas diferentes. Calcificação isolada, o granuloma hepático, extremamente frequente, do dia a dia usual. Calcificação relacionada ao hemangioma, são, na realidade, flebolitos que ocorrem no hemangioma, geralmente hemangiomas grandes, que pode ocorrer, tem que ser muito boa para ver isso. São considerados novos radiologicamente insignificantes, ou seja, eu passei aquela informação, acabou. Entretanto, se eu tiver calcificação de permeio a outras lesões focais, é um nódulo radiologicamente significante. Vou dar um exemplo simples para vocês. Metástase adenocarcinoma mucinoso de colo pode ter calcificação e se dá de permeio uma lesão sólida habitualmente hipovascular. É radiologicamente significante, ok? Então, o que a gente vai ver agora são lesões radiologicamente insignificantes. Ultrassom, aqui é mais ou menos o inverso da informação da lesão cística, né? Eu tenho uma área hiperecogênica, né, com uma sombra acústica posterior, no cisto era uma imagem anecogênica com reforço acústico posterior, tá? Tomografia computadorizada é o principal método para caracterizar a calcificação, seja ela isolada, ou seja ela de permeio um grande hemangioma, tá? Um grande hemangioma aqui, ó, gente, calcificação de permeio.
E ressonância magnética é o pior método para eu ver a calcificação, tá? A ressonância magnética, a gente vê basicamente próton de hidrogênio. Na calcificação, eu não tenho próton de hidrogênio, ok? Última abordagem que a gente vai falar hoje, tá? Vai ser sobre esteatose focal e também uma palhinha sobre área poupada em esteatose, tá? Gente, isso é muito frequente, é muito usual, principalmente para países desenvolvidos e em desenvolvimento, Brasil se inclui nisso, tá? É uma situação que, quando ocorre sob a forma de focal ou área poupada, pode gerar pitfall, pode gerar, inclusive, erro diagnóstico, tá? E por ser prevalente e por ser frequente poder gerar pitfall, é importante que a gente saiba algumas situações. Primeiro, como fazer o diagnóstico e segundo, como ocorre e onde ocorre. Mais importante saber como ocorre, intimamente vai ter relacionado ao terceiro fluxo hepático, isso é papo para uma outra discussão nossa, é importante saber onde ocorre. Eu já vou dar a dica. Tá? O local de pitfall de área poupada esteatose, na grande maioria das vezes, segmento 4. Segmento 4 é o segmento do erro, entre aspas, radiológico. Tá? A gente vai procurar nessa região. Tá? Então, vou mostrar um casinho. Esse caso é um caso de uma mesma paciente fazendo ultrassom, TC e ressonância. Então, a mesma lesão. Tá? Era uma paciente com CA de mama. A opção de rastreio dela foi ultrassom e foi identificado no ultrassom um nódulo hiperecogênico, localizado no segmento 4, um pouquinho mais posterior. Entenda que o transdutor está na parede abdominal anterior, então essa parte anterior do fígado. Isso aqui é a parte mais posterior, a porta está entrando aqui. Tá? Não sei se dá para vocês verem, mas isso é um estudo dinâmico. Eu tenho uma fase 100, uma fase portal e uma fase tardia. E aqui eu medi a densidade. Tem um ROI aplicando para eu observar a densidade. Essa densidade vai de 32 a 71 a 73. Então, meu nódulo, que era hiperecogênio, ele é hipodenso e ele é hipovascular. Ou seja, ele é sólido. Então, veja bem, eu estou com uma paciente com câncer de mama, fazendo um screening oncológico, e eu tenho informação de uma lesão sólida. Só que quando eu vou observar essa lesão sólida na ressonância, eu tenho a sequência em fase e a sequência fora de fase, eu tenho uma queda absolutamente homogênea do sinal na sequência T1 fora de fase, onde eu estou colhendo o sinal da minha amostra, onde esses ecos de água relacionado, o próton de hidrogênio relacionado à água, o próton de hidrogênio relacionado à gordura estão 180 graus opostos e há uma anulação de sinal. Isso me diz, me banco o diagnóstico aqui tem gordura de uma forma homogênea numa área onde especificamente ocorre esteatose focal. Então, o banco diagnóstico de esteatose focal, mesmo numa paciente com uma doença oncológica. A importância da técnica para a gente utilizar para fazer o diagnóstico e saber onde ocorre. Só para mostrar para vocês, né, que isso se repete, então, segmento 4, aspecto posterior, alguns autores colocam como aspecto dorsal, tá? Uma área de queda de sinal em relação à sequência T1 em fase, caracterizando esteatose focal, tá? Uma queda difusa do sinal do parênquima hepático, é um outro caso, entretanto, uma área com sinal preservado é uma área poupada de esteatose difusa, exatamente o inverso daqui, de novo no segmento 4. E aqui talvez um fator preocupante no ultrassom e na TC, múltiplas lesões, que você pode pegar hipodensas na TC hiperecogênicos, no ultrassom você joga no em fase fora de fase, em fase quase sem expressão, no fora de fase queda de sinal nodular, esteatose multinodular, né, simulando lesões, até lesões preocupantes como implantes. Ok, gente? Então, era essa apresentação que eu tinha para passar para vocês. Semana que vem, ou daqui a 15 dias, a gente vai abordar os nódulos radiologicamente significantes que merecem progressão de investigação, tá? E vamos ver como a imagem vai atuar, em especial ultrassom, TC e ressonância. O objetivo não é esgotar o assunto desses temas, mesmo até as apresentações que eu passei para vocês, a gente tem muito mais informação a passar, e o que eu queria dar uma abordagem inicial desses temas, ok? Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos.